Você já acreditou que o amor verdadeiro só existe nos filmes? Que pessoas de mundos diferentes jamais poderiam se encontrar? Esta é a história real de como uma florista humilde da Vila Madalena conquistou o coração do CEO mais poderoso de São Paulo, provando que os melhores contos de fadas começam nas mesas erradas. Mas me conta aí nos comentários, de onde você está assistindo? E não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para mais histórias incríveis como essa. O salão do Hotel Fasano, nos Jardins, brilhava como um diamante lapidado, cada cristal do lustre refletindo as promessas de felicidade eterna que pairavam no ar perfumado com pétalas de rosas importadas. Lívia Santos ajustou nervosamente as alças do vestido vintage que havia encontrado num brechó da Vila Madalena, sentindo-se como uma intrusa naquele templo do luxo paulistano. A mesa 12 estava estrategicamente posicionada no fundo do salão, longe das personalidades importantes que circulavam entre as mesas numeradas de 1 a 8. Era a mesa dos esquecidos. Um adolescente vidrado no celular, uma senhora idosa que murmurava sozinha, 2 homens de meia idade que pareciam ter perdido qualquer esperança de networking produtivo. Pelo menos as flores estão lindas, sussurrou Lívia para si mesma, observando os arranjos de orquídeas brancas que ela mesma havia sugerido para a amiga Camila, uma das madrinhas. Era sempre assim. Lívia criava a beleza para os outros celebrarem, depois desaparecia como fumaça, voltando para sua pequena floricultura na Vila Madalena. Os murmúrios cessaram abruptamente quando uma presença magnética atravessou as portas de vidro. Rafael Mendes caminhava pelo salão com a confiança de quem conhecia cada centímetro daquele território, seu terno perfeitamente cortado, abraçando um corpo alto e atlético. Os garçons se curvavam sutilmente em sua direção. As conversas baixavam de tom, como se até mesmo o ar reconhecesse sua importância. Lívia baixou os olhos, fingindo ajustar o guardanapo no colo. Homens como aquele pertenciam a um universo paralelo, onde os problemas se resolviam com um telefonema e os sonhos se materializavam em torres de vidro na Faria Lima. O som de uma cadeira sendo puxada fez Lívia levantar o olhar. Para sua surpresa absoluta, Rafael Mendes estava ali ao seu lado, com um sorriso que desarrumava completamente a perfeição de suas feições clássicas. "Este lugar está ocupado?" perguntou ele, indicando a cadeira vazia ao lado da dela. Lívia piscou algumas vezes, achando que estava sonhando. Não, quer dizer, não está ocupado, mas..." gaguejou olhando em volta. "Senhor Mendes, o senhor não deveria estar nas mesas da frente?" "Deveria? Segundo quem?" Rafael se sentou com naturalidade, ignorando os olhares curiosos que se viravam em sua direção. "E me chame só de Rafael. Senhor Mendes é meu pai." O coração de Lívia batia como se fosse saltar pela garganta. Rafael Mendes, o CEO da Mendes Tech, uma das empresas mais promissoras do Brasil, estava sentado na mesa 12, conversando com ela como se fosse a coisa mais normal do mundo. "Mas por quê?" começou Lívia, ainda confusa. "Porque as melhores histórias sempre começam nas mesas erradas", disse Rafael. E havia algo em seus olhos escuros que fazia Lívia acreditar que ele estava falando sério. "Além do mais, eu estava fugindo das tentativas de me apresentarem à filha de algum político ou investidor. Você não vai tentar me vender nada, nem me apresentar ninguém, vai?" Lívia riu, um som musical que surpreendeu até ela mesma. "Definitivamente não. Eu nem sei como funciona seu mundo." "Ótimo." Rafael relaxou na cadeira, e pela primeira vez em meses, seus ombros perderam a tensão constante. "Então me conte sobre seu mundo." Enquanto a orquestra começava a tocar uma valsa, Lívia olhou para aquele homem que poderia ter qualquer mulher de São Paulo, mas havia escolhido se sentar ao lado de uma florista desconhecida. Havia algo em seus olhos que ela reconhecia. Uma solidão profunda escondida atrás de sorrisos profissionais e apertos de mão calculados. "Você realmente quer saber?" perguntou ela, ainda incrédula. "Mais do que qualquer coisa", respondeu Rafael. E pela primeira vez em anos ele estava sendo completamente honesto. A música encheu o espaço entre eles, enquanto Lívia decidia se deveria confiar naquele estranho poderoso que falava como se fosse apenas um homem solitário procurando por uma conversa real.
Será que Lívia abriria seu coração para esse desconhecido que parecia ter saído de um sonho impossível? Eu trabalho com flores, começou Lívia, torcendo as mãos no colo. Tenho uma floricultura pequena na Vila Madalena. Flores em poesia, o nome é meio brega, eu sei. É lindo, interrompeu Rafael, inclinando-se para a frente com interesse genuíno. Poesia, como se as flores contassem histórias. É exatamente isso. Os olhos de Lívia se iluminaram. Cada flor tem sua linguagem. As rosas vermelhas gritam paixão, mas as rosas brancas sussurram pureza. Os girassóis sempre olham para a luz, como se fossem eternos otimistas. Rafael observava fascinado como o rosto dela se transformava quando falava sobre sua paixão. A timidez dava lugar a uma confiança radiante, como se ela estivesse em seu elemento natural. E qual seria minha flor? Perguntou ele brincalhão. Lívia estudou seu rosto por um momento, notando como os olhos dele se suavizavam quando sorria de verdade. Antúrio, disse finalmente. Forte, elegante, mas com um coração vermelho escondido no centro. A resposta pegou Rafael de surpresa. Ninguém jamais havia tentado defini-lo através de uma flor, muito menos havia enxergado algo além da fachada polida que ele apresentava ao mundo. Você faz isso com frequência? Ler as pessoas através das flores? Minha avó me ensinou. Lívia sorriu com melancolia. Ela dizia que as plantas não mentem. Então, se você entende a linguagem delas, consegue entender as pessoas também. Ela tinha um jardim incrível, cheio de rosas e jasmins que perfumavam toda a casa. Onde ela está agora? Partiu há 3 anos. A voz de Lívia ficou mais baixa. Deixou para mim o amor pelas flores e um sonho meio maluco de ter uma floricultura que fosse mais que um negócio, um lugar onde as pessoas pudessem encontrar as palavras certas através das flores. Rafael sentiu algo se mover em seu peito, uma emoção que ele havia enterrado sob planilhas e reuniões. E conseguiu realizar o sonho dela? Ainda estou tentando, Lívia deu de ombros. A maioria dos meus clientes só quer um buquê bonito. Poucos param para escutar as histórias que as flores querem contar. A conversa foi interrompida quando a música mudou para algo mais romântico. Casais começaram a se dirigir para a pista de dança e Rafael se levantou, estendendo a mão para Lívia. Você dança. Lívia olhou para a mão estendida como se fosse um convite para outro planeta. Eu... Não muito bem. Perfeito, Rafael sorriu. Eu também não. Vamos ser péssimos dançarinos juntos. Ela aceitou a mão dele e juntos caminharam para a pista. Rafael a puxou delicadamente para seus braços e Lívia se surpreendeu com como se sentia natural estar ali, apesar de todas as diferenças entre eles. Você não é o que eu esperava, sussurrou ela enquanto dançavam. O que esperava? Alguém, frio, calculista, como os CEOs dos filmes. Rafael riu baixinho. E você não é o que eu esperava também. O que esperava? Nada. Ele a puxou um pouco mais perto. Há muito tempo eu parei de esperar qualquer coisa real. Eles dançaram em silêncio por alguns momentos, perdidos em seus próprios pensamentos. Lívia podia sentir o perfume masculino dele, uma mistura de madeira e especiarias que a fazia querer fechar os olhos e se perder completamente. Rafael, ela murmurou. Por que você realmente veio se sentar comigo? Ele parou de dançar por um segundo, olhando diretamente nos olhos dela. Porque quando te vi sentada naquela mesa, sozinha, você parecia ser a única pessoa real neste lugar inteiro. O coração de Lívia acelerou. E eu sou? Real? Mais real do que qualquer coisa que aconteceu comigo nos últimos 5 anos, ele disse. E havia uma vulnerabilidade em sua voz que fez Lívia perceber que aquele homem poderoso carregava feridas que o dinheiro não podia curar. A música terminou, mas eles continuaram parados ali, perdidos nos olhos um do outro, até que um garçom discretamente lhes ofereceu champanhe. Lívia, Rafael disse seu nome como se estivesse testando como soava. Você gostaria de sair daqui? Conhecer um lugar onde possamos conversar sem toda essa performance? Lívia olhou ao redor do salão luxuoso, depois de volta para os olhos escuros que a observavam com uma intensidade que a fazia tremer. Seria loucura sair com um homem que ela havia conhecido há apenas algumas horas,
Ou seria a decisão mais sensata de sua vida? A cobertura de Rafael no Itaim Bibi era um poema escrito em vidro e concreto, com vista panorâmica para o skyline pulsante de São Paulo. As luzes da cidade se estendiam como estrelas caídas, até onde a vista alcançava, e Lívia se sentiu como se estivesse flutuando acima de tudo que conhecia. Isso é surreal, murmurou ela, caminhando até a sacada envidraçada. Rafael observava-a explorar o espaço, tentando ver através dos olhos dela o ambiente que para ele havia se tornado apenas mais uma propriedade. Você quer algo para beber? Tenho vinho. Champanhe. Um copo d'água está ótimo. Lívia riu nervosamente. Acho que já bebi champanhe suficiente por uma vida inteira. Ele voltou da cozinha minimalista, com 2 copos d'água, e a encontrou estudando uma fotografia na estante. Um homem idoso com ferramentas nas mãos, sorrindo para a câmera. Meu avô, explicou Rafael se aproximando. João Mendes. Veio de Portugal com nada além de uma mala e muita determinação. Ele parece gentil. Lívia tocou delicadamente a moldura. Seus olhos se parecem com os dele. Ele construiu nossa primeira empresa com as próprias mãos, uma pequena oficina mecânica que cresceu até se tornar uma construtora. Rafael se sentou no sofá amplo, gesticulando para que ela se juntasse a ele. Sempre dizia que o sucesso não valia nada se você perdia sua humanidade no caminho. Lívia se sentou, mantendo uma distância respeitosa. Parece um homem sábio. Era. Morreu quando eu tinha 15 anos, mas suas palavras ainda ecoam na minha cabeça toda vez que tenho que tomar uma decisão difícil. Rafael olhou pela janela. Especialmente nos últimos anos, quando a empresa começou a crescer muito rápido. Deve ser assustador, ela disse suavemente. Ter tanta responsabilidade. Às vezes sinto que estou perdendo de vista quem eu realmente sou, ele confessou, surpreso com sua própria honestidade. Todo mundo quer algo de mim. Investidores querem retorno, funcionários querem estabilidade. A mídia quer histórias. Há dias em que não reconheço o homem no espelho. Lívia virou-se para encará-lo completamente. E quem você é quando ninguém está olhando? A pergunta pegou Rafael desprevenido. Ninguém jamais havia perguntado isso a ele. Eu não sei mais. Posso te contar o que eu vejo? Ofereceu ela timidamente. Ele acenou curioso. Vejo um homem que escolheu se sentar na mesa dos esquecidos em vez de brilhar entre os poderosos. Alguém que pergunta sobre flores em vez de falar sobre negócios. Que carrega a sabedoria do avô no coração e ainda tenta honrar seus ensinamentos. Lívia fez uma pausa. Vejo alguém que está cansado de fingir ser o que os outros esperam dele. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras dela. Como você consegue ver tudo isso? Porque eu também sei o que é se sentir invisível, ela admitiu. A diferença é que você se esconde em plain sight, cercado de holofotes. Eu só desapareço mesmo. Você não está invisível para mim, ele disse, movendo-se um pouco mais perto no sofá. Na verdade, você é a primeira pessoa que consegue me ver de verdade há muito tempo. O ar entre eles ficou carregado de eletricidade. Rafael ergueu a mão lentamente, tocando delicadamente o rosto de Lívia. Posso ser honesto com você? Ela acenou, sem conseguir falar. Estou assustado, ele sussurrou. Assustado, porque você me faz querer ser o homem que meu avô esperava que eu fosse, não o CEO que o mundo criou. E que homem era esse? Perguntou ela, apoiando-se no toque dele. Alguém que valorizava conexões reais mais do que conexões de rede. Que acreditava que o amor era mais importante que lucros. Seus olhos não se desviavam dos dela. Alguém que não tinha medo de ser vulnerável. Lívia sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Rafael, eu sei que acabamos de nos conhecer, e eu sei que somos de mundos completamente diferentes, ele continuou, mas há algo em você que me faz sentir em casa. Como se eu pudesse parar de atuar e apenas existir. Você me faz sentir vista. Ela sussurrou de volta. Como se eu importasse para alguém além de mim mesma. Eles se aproximaram lentamente, até que suas testas se tocaram. O mundo lá fora continuava girando, mas ali naquela cobertura suspensa entre as estrelas e a cidade, o tempo parecia ter parado. Lívia, Rafael murmurou seu nome como uma oração.
Sim? Você me deixaria te levar para conhecer meu lugar favorito no mundo? Onde Rafael poderia querer levá-la que seria ainda mais especial que aquela cobertura de sonhos? A estrada serpenteava pelas montanhas da Serra da Mantiqueira como uma fita cinza cortando o verde intenso da Mata Atlântica. Rafael dirigia seu carro elétrico com uma naturalidade que contrastava com a tensão que Lívia notara nele na cidade. A cada quilômetro que se afastavam de São Paulo, seus ombros relaxavam um pouco mais. Ainda não acredito que você me trouxe para Campos do Jordão. Lívia observava a paisagem pela janela, respirando o ar puro que entrava pelas frestas. Parece um sonho. Espere até ver a casa. Rafael sorriu, e havia uma empolgação quase infantil em sua voz. Meu avô a construiu com as próprias mãos, madeira por madeira. Quando chegaram, Lívia prendeu a respiração. A casa era um abraço arquitetônico. Madeira envelhecida pelo tempo, varandas amplas, jardins selvagens onde flores nativas cresciam sem pressa, completamente diferente da cobertura minimalista da cidade. Rafael, isso é perfeito. Ela saiu do carro lentamente, como se temesse quebrar o encanto. Aqui não há sinal de celular, ele disse, guardando o telefone no bolso com alívio visível. Nada de e-mails, ligações, reuniões. Só silêncio. Eles entraram na casa, e Lívia se encantou com a decoração rústica, móveis de madeira maciça, lareiras de pedra, fotografias antigas nas paredes. Tudo contava uma história de família, de raízes, de simplicidade escolhida. Sua família vinha muito aqui? Todo final de semana, quando eu era criança, Rafael tocou uma fotografia onde aparecia como um menino de talvez 10 anos, sorrindo ao lado do avô. Depois que ele morreu, meus pais venderam quase tudo. Consegui recomprar esta casa quando a empresa começou a dar certo. E você vem aqui sozinho? Sempre, ele fez uma pausa. Até hoje. O peso da declaração pairou entre eles. Lívia entendeu que estar ali não era apenas um convite para conhecer uma propriedade. Era um convite para conhecer a parte mais íntima de quem Rafael realmente era. Posso cozinhar para você? Ofereceu ele, parecendo nervoso. Aviso que não sou muito bom, mas... Eu adoraria. Lívia sorriu. Posso ajudar? A cozinha era pequena e aconchegante, forçando-os a trabalhar próximos um do outro. Rafael tentava preparar um risoto enquanto Lívia cortava legumes, e logo os dois estavam rindo das tentativas culinárias dele. Acho que o arroz está grudando. Ele olhou para a panela com desespero. Deixa eu ver. Lívia se aproximou, sentindo o calor do corpo dele, quando se espremeu ao lado da fogão. Você tem que mexer com carinho, não com força. Com carinho. Tudo que vale a pena na vida precisa de carinho. Ela pegou a colher das mãos dele, mexendo o risoto com movimentos suaves. Pressa só estraga as coisas boas. Rafael observava as mãos delicadas dela, hipnotizado. Você aprendeu isso com as flores? Com a vida. Ela olhou para ele. Minha avó sempre dizia que paciência é a irmã mais velha do amor. Sua avó parece ter sido uma mulher muito sábia. Era. Ela que me ensinou que as melhores coisas nascem devagar, com cuidado. Lívia corou ligeiramente. Igual ao amor verdadeiro. O risoto ficou apenas razoável, mas eles comeram como se fosse um banquete, sentados na varanda com vista para as montanhas. A noite caía devagar, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Lívia, Rafael disse depois de um longo silêncio contemplativo. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você já esteve apaixonada antes? Ela demorou para responder, brincando com o vinho na taça. Achei que sim, algumas vezes, mas agora percebo que estava apaixonada pela ideia do amor, não pela pessoa. E como você sabe a diferença? Porque quando você ama de verdade, não quer mudar a pessoa. Quer descobrir quem ela realmente é por baixo de todas as camadas que o mundo a obrigou a vestir. Ela olhou diretamente para ele. E você? Já amou alguém? Rafael baixou os olhos. Pensei que sim, mas todas as mulheres com quem me relacionei pareciam estar apaixonadas pelo que eu representava, não por quem eu era. E quem você é, Rafael Mendes? Ela perguntou suavemente. Com você? Sou apenas um homem que está começando a lembrar como é sorrir de verdade.
Ele estendeu a mão através da mesa, entrelaçando os dedos com os dela. Um homem que não quer que esta noite termine nunca. As estrelas começaram a aparecer no céu escuro, mais brilhantes que na cidade. Lívia olhou para cima, maravilhada. Na cidade, a gente esquece que elas existem, murmurou. Igual a tantas outras coisas importantes. Rafael apertou suavemente a mão dela. Igual a como é bom estar em silêncio com alguém sem se sentir sozinho. Eles ficaram ali por horas, conversando sobre sonhos, medos, planos e descobertas. Quando finalmente se levantaram para entrar, Lívia sabia que algo fundamental havia mudado entre eles. Mas será que a magia daquela noite na serra sobreviveria aos desafios do mundo real que os esperava de volta em São Paulo? O retorno a São Paulo foi como sair de um sonho e mergulhar de volta numa realidade complexa e barulhenta. Rafael deixou Lívia na floricultura na segunda-feira de manhã, e ela passou o dia inteiro flutuando entre arranjos e buquês, revivendo cada momento da noite anterior. Você está diferente, observou Marina, sua sócia na Flores em Poesia, uma mulher de 40 anos com olhos perspicazes e língua afiada. Radiante, o que aconteceu no casamento? Conheci alguém. Lívia tentou soar casual, mas o sorriso a entregava. Alguém importante? Talvez. Lívia desviou o olhar, organizando rosas que já estavam perfeitamente organizadas. Marina parou o que estava fazendo. Lívia Santos, você está vermelha como um pimentão. Quem é ele? Antes que Lívia pudesse responder, o telefone tocou. Era Rafael. Bom dia, florista favorita. A voz dele pelo telefone fez o coração dela acelerar. Bom dia. Ela se afastou para um canto mais reservado da loja. Como está seu primeiro dia de volta à realidade? Terrível. 3 reuniões canceladas porque só consigo pensar em você. Ele riu. Estou me comportando como um adolescente. Pelo menos você não está organizando rosas que já estão organizadas pela 5ª vez hoje. Jantar hoje à noite? Conheço um lugar discreto na Vila Madalena perto de você. Adoraria. Depois de desligar, Lívia se virou para encontrar Marina, olhando-a com suspense. Bem, insistiu a amiga. É complicado. Homem complicado ou situação complicada? Ambos, Lívia suspirou. Ele é de outro mundo, Marina. Literalmente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael enfrentava sua própria realidade. Seu sócio, André Silveira, havia pedido uma reunião urgente. Precisamos conversar. André entrou na sala de Rafael sem bater. Sobre a mulher com quem você apareceu no casamento do Marcelo. Lívia. Rafael disse o nome dela com cuidado. O que tem ela? Rafael, estamos às vésperas de abrir capital na B3. Cada movimento seu é analisado. Cada pessoa ao seu lado é escrutinizada. André se sentou pesadamente. Uma florista desconhecida da Vila Madalena não é exatamente a imagem que queremos projetar para os investidores. E que imagem seria essa, André? Rafael se levantou, caminhando até a janela que dava vista para a Faria Lima. Você sabe, estabilidade, tradição, conexões certas. Não posso deixar de me preocupar com uma verificação da realidade tão súbita. Verificação da realidade? Rafael se virou bruscamente. É assim que você vê ela? Olha, não tenho nada contra a moça. Tenho certeza de que é uma pessoa adorável. Mas, Rafael, você está colocando em risco anos de trabalho por uma paixonite. Não é paixonite. A voz de Rafael ficou perigosamente baixa. E eu sugiro que você meça suas palavras quando falar sobre Lívia. André ergueu as mãos em rendição. Só estou tentando proteger a empresa que construímos juntos. A empresa que meu avô começou valorizava pessoas, não apenas números. Seu avô não estava tentando captar 2 bilhões de reais no mercado de capitais. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a cidade lá embaixo. Agende uma reunião com toda a diretoria para amanhã. É hora de deixarmos claro quais são os valores reais desta empresa. Naquela noite, no pequeno restaurante na Vila Madalena, Rafael parecia tenso. Lívia notou imediatamente. Dia difícil? Perguntou ela, tocando suavemente a mão dele sobre a mesa. Você poderia dizer isso. Ele entrelaçou os dedos com os dela. Meu sócio acha que você é uma verificação da realidade inadequada para minha imagem pública.
Lívia retirou a mão, como se tivesse levado um tapa. Ele disse isso? Lívia, não. Rafael tentou pegar a mão dela de volta, mas ela se afastou. Ele está certo, ela disse baixinho. Eu não sei por que não pensei nisso antes. Claro que uma pessoa como eu seria um problema para a imagem de uma pessoa como você. Uma pessoa como você? Lívia, escute. Não, Rafael. Eu vi como as pessoas olhavam para mim no hotel, ouvi os comentários sussurrados. Ela se levantou. Talvez seja melhor pararmos por aqui, antes que as coisas fiquem mais complicadas. Você está desistindo de nós por causa do que outras pessoas pensam? Estou sendo realista. Lágrimas se formaram em seus olhos. Este conto de fadas foi lindo enquanto durou, mas contos de fadas não existem na vida real. Rafael se levantou também desesperado. Lívia, por favor. Mas ela já estava saindo do restaurante, deixando-o ali sozinho entre a mesa posta e os fragmentos de um sonho que parecia estar desmoronando antes mesmo de começar. Será que o amor seria forte o suficiente para superar as barreiras que o mundo real havia colocado entre eles? 3 dias se passaram sem notícias de Rafael. 3 dias que pareceram 3 meses para Lívia, que alternava entre checar obsessivamente o telefone e se odiar por ter fugido daquela forma do restaurante. A floricultura nunca havia recebido arranjos tão perfeitos, resultado de sua necessidade de canalizar a energia nervosa em algo produtivo. Você vai furar um buraco no chão se continuar andando de um lado para outro, observou Marina, organizando as contas da semana. Liga para ele. Não posso. Lívia parou na frente de um arranjo de lírios brancos. Fui eu que saí correndo. Se ele quisesse falar comigo, já teria ligado. Ou talvez ele esteja pensando a mesma coisa que você. Do outro lado da cidade, Rafael enfrentava a reunião mais difícil de sua carreira empresarial. A sala de conferências da Mendes Tech estava repleta de executivos, investidores e consultores, todos esperando por sua decisão sobre o IPO. Senhores, Rafael se levantou, olhando cada um nos olhos. Vocês me conhecem há anos. Sabem que sempre tomei decisões baseadas não apenas no lucro, mas nos valores que meu avô me ensinou. André franziu a sobrancelha, pressentindo que a conversa não seguiria o rumo esperado. Eu não vou abrir mão de minha vida pessoal em nome da imagem corporativa, Rafael continuou. Se os investidores querem apostar em nossa empresa, que apostem em nossa visão, nossa inovação, nossos resultados, não em quem eu namoro ou onde vou jantar. Rafael, um dos investidores se manifestou. Entendemos sua posição, mas o mercado se adapta, Rafael o interrompeu. Não nós a ele. Esta empresa foi construída sobre autenticidade e responsabilidade social. Se vamos abrir capital, será mantendo esses valores. E se isso significar uma avaliação menor? Perguntou André. Então que seja. Prefiro uma empresa menor e verdadeira do que um gigante falso. Após a reunião, Rafael se trancou em seu escritório, olhando para o telefone. 3 vezes começou a discar o número de Lívia, 3 vezes desistiu no meio. Talvez ela tivesse razão. Talvez mundos tão diferentes não pudessem coexistir. Foi então que seu celular tocou. Era Camila, a amiga de Lívia. Rafael, sou Camila, a noiva do casamento onde vocês se conheceram. Camila! Como conseguiu meu número? Tenho meus contatos, ela riu. Escuta, preciso te contar uma coisa sobre a Lívia. Rafael se endireitou na cadeira. Ela está bem? Fisicamente, sim. Emocionalmente. Bem, ela está devastada, mas é orgulhosa demais para admitir. Eu tentei ligar, não tentou o suficiente. Camila o interrompeu. Olha, não sei que tipo de homem você é, mas vou te contar uma coisa sobre minha amiga. Ela passou a vida inteira acreditando que não era suficiente para ninguém. O pai a abandonou quando ela tinha 5 anos, dizendo que ela era um erro. Rafael sentiu o coração afundar. Ela construiu uma armadura ao redor do coração para se proteger de mais abandono. Quando saiu correndo do restaurante, não foi porque não gosta de você. Foi porque estava apavorada de que você fosse descobrir que ela não é suficiente e a deixar também. Eu jamais faria isso. Então prove. Porque homens prometem muitas coisas, Rafael, mas poucos realmente lutam pela mulher que amam. Após desligar, Rafael ficou parado por um longo momento. Depois, com determinação súbita, pegou as chaves do carro.
A floricultura estava fechando quando ele chegou. Através da vitrine pôde ver Lívia sozinha, regando plantas com movimentos mecânicos. Ela parecia menor, mais frágil do que na sua memória. Ele bateu na porta suavemente. Lívia levantou os olhos e seu coração quase parou. Por um momento, apenas se olharam através do vidro. Então, lentamente, ela caminhou até a porta e a abriu. "Oi", disse ela baixinho. "Oi", ele respondeu, as mãos enterradas nos bolsos. "Podemos conversar? Rafael, Por favor." Sua voz tinha uma urgência que a fez recuar. "Só 5 minutos." Ela o deixou entrar, trancando a porta atrás dele. A floricultura estava silenciosa, perfumada com o aroma de dezenas de flores diferentes. "Fiz uma besteira", ela começou, mas ele a interrompeu. "Não, eu fiz." Rafael se aproximou lentamente. "Deveria ter corrido atrás de você naquele restaurante. Deveria ter ligado no dia seguinte. Deveria ter lutado por você desde o primeiro momento. Seus amigos, seus sócios... Que se danem, meus sócios." A veemência na voz dele a surpreendeu. "Lívia, passei os últimos 3 dias tentando imaginar minha vida sem você. E sabe o que descobri?" Ela balançou a cabeça. "Que eu não quero uma vida sem você. Não me importa o que pensam, o que dizem, o que sugerem. Você me faz ser a melhor versão de mim mesmo." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lívia. "Mas, Rafael, somos de mundos tão diferentes." "Então vamos criar nosso próprio mundo." Ele tocou delicadamente o rosto dela, enxugando as lágrimas. "Um mundo onde flores e arranha-céus podem coexistir. Onde a filha de um operário e o neto de um imigrante podem se amar sem pedir licença para ninguém. Você tem certeza?" "Mais certeza do que já tive sobre qualquer coisa na minha vida." Ela se jogou nos braços dele e finalmente, tudo voltou a fazer sentido. Mas será que o amor seria suficiente para enfrentar todos os obstáculos que ainda estavam por vir? Rafael apareceu na floricultura na manhã seguinte, usando jeans e uma camisa polo, as mangas arregaçadas como se estivesse pronto para trabalhar. Marina quase deixou cair o vaso que estava carregando quando o reconheceu. "Meu Deus, você é Rafael Mendes", sussurrou ela para Lívia. "O Rafael Mendes da Mendes Tech." "Marina, este é Rafael." Lívia tentou manter a normalidade, mas o rubor em suas bochechas a entregava. "Rafael, esta é Marina, minha sócia e amiga." "Prazer em conhecê-la finalmente." Rafael estendeu a mão com um sorriso genuíno. "Lívia fala muito de você." Marina ficou boquiaberta por alguns segundos antes de se recompor. "O prazer é meu. E... posso perguntar o que o CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país está fazendo na nossa humilde floricultura?" "Vim aprender sobre flores." Rafael se virou para Lívia. "Se você me aceitar como aprendiz." O dia que se seguiu foi mágico de uma forma completamente nova. Rafael, acostumado a comandar salas de reunião e tomar decisões que movimentavam milhões, se descobriu fascinado pelo universo delicado e complexo das flores. "Você precisa ser mais gentil", Lívia orientou, observando ele tentar fazer um arranjo de rosas. "As hastes são frágeis. Na minha empresa, quando algo é frágil, a gente reforça com tecnologia." Ele riu, examinando a rosa como se fosse um componente eletrônico. "Aqui é o contrário, né? A fragilidade é parte da beleza." "Exato." Lívia se aproximou, colocando as mãos sobre as dele para guiar os movimentos. "Às vezes, as coisas mais belas do mundo são também as mais delicadas." Marina observava tudo do canto da loja, ainda incrédula. Havia algo surreal em ver Rafael Mendes, que aparecia regularmente nas capas da revista Exame, aprendendo a cortar hastes e arranjar flores como se fosse a coisa mais importante do mundo. "Posso fazer uma pergunta?" Marina se aproximou durante uma pausa. "Claro." Rafael se limpou as mãos que estavam sujas de terra. "Por que está aqui?" "Realmente?" Rafael olhou para Lívia, que estava organizando pétalas caídas com um sorriso sereno no rosto. "Porque aqui eu consigo lembrar quem eu sou quando ninguém está esperando nada de mim." À tarde, chegou um cliente importante, a esposa de um empresário que sempre fazia encomendas caras para eventos. Quando viu Rafael ali, vestido simplesmente e com terra nas mãos, sua expressão foi de total surpresa.
Rafael Mendes? O que você está fazendo aqui? Aprendendo sobre flores, Dona Carmen. Ele sorriu sem demonstrar qualquer constrangimento. Esta é Lívia, a proprietária. É uma artista. Lívia se surpreendeu com a naturalidade com que ele falou sobre ela, sem pressa de explicar sua presença ali ou de se afastar para não associar sua imagem à pequena floricultura. Lívia Santos, ela se apresentou, estendendo a mão ligeiramente suja de terra. É um prazer. Dona Carmen apertou a mão dela, claramente reavaliando a situação. Se o Rafael está aqui aprendendo, então vocês devem ser realmente especiais. Depois que a cliente saiu com um buquê especialmente elaborado, Marina puxou Lívia para um canto. Lívia, você percebe o que acabou de acontecer? O quê? Ele podia ter fingido que não te conhecia ou inventado uma desculpa para estar aqui. Em vez disso, te apresentou como uma artista e pareceu orgulhoso de estar aqui. Lívia olhou para Rafael, que estava tentando salvar o arranjo que havia começado pela manhã. Ele é diferente de tudo que eu imaginava. Diferentes como? Mas humano. Não é o CEO poderoso dos jornais, é só Rafael. Ao final do dia, depois que Marina foi embora, Rafael e Lívia ficaram sozinhos na floricultura. O sol da tarde entrava pelas janelas, criando um jogo de luz e sombra entre as plantas. Obrigada por hoje, disse Lívia se aproximando dele. Eu que agradeço. Há quanto tempo não me sentia tão útil fazendo algo com as próprias mãos. Ele mostrou as palmas ligeiramente machucadas pelos espinhos. Meu avô ficaria orgulhoso. Aposto que ficaria. Ela pegou as mãos dele, examinando os pequenos arranhões. Você quer que eu cuide disso? São só arranhões. As flores deixam suas marcas em quem as cuida. Ela sorriu, pegando um pequeno frasco de pomada de uma gaveta. Faz parte do processo. Enquanto ela cuidava delicadamente dos arranhões, Rafael observava seu rosto concentrado, a forma como sua língua aparecia ligeiramente quando ela se concentrava. Lívia? Você gostaria de conhecer onde eu trabalho? Amanhã? Ela parou o que estava fazendo, olhando para ele. Você tem certeza? Você me mostrou seu mundo. Quero mostrar o meu para você. E se seus funcionários, eles vão te amar tanto quanto eu, ele disse simplesmente. E então parou, percebendo o que havia acabado de dizer. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de uma palavra que ainda não haviam pronunciado, mas que pairava no ar como o perfume das flores ao redor. Será que estava na hora de colocar nome no que estavam sentindo um pelo outro? O edifício da Mendes Tech se erguia como um monolito de vidro e sustentabilidade no coração da Faria Lima, seus painéis solares brilhando sob o sol matinal de São Paulo. Lívia olhou para cima, tentando contar os andares, e sentiu uma pontada de intimidação. 42 andares. Rafael notou seu olhar. Mas meu escritório fica no 15º. Vista melhor e menos ostentação. O lobby era um exercício de design moderno. Plantas verticais criando paredes vivas, fontes de água reciclada, e funcionários que cumprimentavam Rafael com respeito genuíno, não apenas protocolar. Bom dia, Sr. Mendes. Uma recepcionista sorriu. Sua agenda das 10 foi remarcada para as 11. Perfeito, Amanda. Esta é Lívia, que vai me acompanhar hoje. Amanda olhou para Lívia com curiosidade amistosa, notando o vestido simples, mas elegante, os sapatos baixos, a timidez no sorriso. Prazer em conhecê-la. Posso oferecer alguma coisa? Café, água? Um café seria ótimo. Lívia aceitou, grata pela gentileza. No elevador, Rafael notou a tensão nos ombros dela. Nervosa? Um pouco, ela admitiu. É muito imponente. Quer saber um segredo? Ele se inclinou para sussurrar em seu ouvido. Todos aqui são apenas pessoas tentando fazer um bom trabalho e voltar para casa para suas famílias. Igual a você. O escritório de Rafael era surpreendentemente acolhedor. Móveis de madeira sustentável, plantas em cada canto e fotografias que contavam a história da empresa desde a oficina do avô até os projetos atuais de energia solar. Uau! Lívia caminhou até a janela, observando a vista da cidade. Daqui parece que São Paulo é feita só de vidro e concreto. É uma perspectiva perigosa. Rafael se juntou a ela.
É fácil esquecer que cada um daqueles prédios tem pessoas dentro, pessoas com sonhos, medos, histórias como a sua. Como a nossa, ela corrigiu suavemente. O dia se desenrolou como uma revelação. Rafael a levou para conhecer os diferentes departamentos, apresentando-a simplesmente como Lívia, minha namorada. A palavra soou natural em seus lábios, e o orgulho em sua voz era inconfundível. No laboratório de sustentabilidade, Lívia ficou fascinada com os projetos de energia limpa. Isso alimenta quantas casas? Perguntou sobre um protótipo de painel solar. Cerca de 500, explicou a engenheira responsável. E está ficando mais eficiente a cada teste. Imagine quantas famílias tendo energia limpa em casa. Lívia sorriu. É lindo como o trabalho de vocês toca vidas reais. Rafael observava orgulhoso como ela fazia perguntas inteligentes, demonstrava interesse genuíno e tratava cada funcionário como se suas funções fossem igualmente importantes. Durante o almoço, na cobertura do prédio, um espaço verde com uma horta orgânica, André se juntou a eles. Lívia notou imediatamente a tensão que se instalou. André, esta é Lívia. Rafael fez as apresentações com voz firme. Prazer. André estendeu a mão educadamente, mas seus olhos analisavam cada detalhe. Desde o vestido obviamente não grife, até a forma como ela segurava o garfo. O prazer é meu, Lívia respondeu com dignidade. Rafael me contou muito sobre o trabalho que vocês fazem juntos. É interessante ver como Rafael está expandindo seus horizontes sociais, André comentou. E embora o tom fosse polido, a implicação era clara. André, a voz de Rafael carregou um aviso. Na verdade, Lívia se manifestou calmamente. Acho que é o Rafael que está expandindo os meus horizontes. Nunca imaginei que uma empresa pudesse fazer tanta diferença na vida das pessoas. E você acha que entende do nosso negócio? Lívia sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura. Não entendo. Mas entendo de pessoas e vejo como os funcionários olham para o Rafael, não com medo ou obrigação, mas com respeito genuíno. Isso não se compra nem se fabrica. André ficou em silêncio por um momento, claramente não esperando uma resposta tão articulada. Interessante perspectiva, murmurou finalmente. Depois que André saiu, Rafael se virou para Lívia. Me desculpe por ele. Às vezes... Ele está te protegendo, Lívia o interrompeu. Do jeito dele, meio grosseiro, mas está. É o trabalho dele se preocupar com a imagem da empresa. Isso não justifica a forma como ele te tratou. Rafael, ela tocou sua mão sobre a mesa. Eu não vim aqui esperando ser aceita por todos imediatamente. Vim porque você me convidou e porque queria entender melhor seu mundo. E o que achou? Achei que você é exatamente o mesmo homem aqui e na floricultura. Ela sorriu. Gentil com quem merece gentileza, firme quando precisa ser e genuinamente interessado em fazer a diferença. À tarde, Rafael teve uma reunião importante com investidores japoneses. Lívia ficou na biblioteca da empresa, uma sala aconchegante cheia de livros sobre sustentabilidade e inovação. Quando Rafael voltou, a encontrou conversando animadamente com Mariana, a diretora de RH. E ele apareceu na floricultura de jeans, querendo aprender a fazer arranjos, Lívia estava contando. Mais desajeitado que uma girafa em uma loja de cristais. Mariana riu. Isso é tão típico dele. Quando decide que quer aprender algo, não para até dominar. Como você soube que ele estava interessado em você de verdade? Perguntou uma estagiária que havia se juntado à conversa. Lívia pensou por um momento. Porque ele não tentou me impressionar. Não me levou para lugares caros ou me deu presentes exagerados. Ele apenas ficou. Mesmo quando eu tentei afastá-lo. Rafael, parado na porta escutando sem ser visto, sentiu o coração se apertar de emoção. E vocês têm planos? Insistiu a estagiária. Um dia de cada vez. Lívia sorriu. As melhores flores não podem ser forçadas a crescer mais rápido que seu tempo natural. Quando finalmente se viram, já era final da tarde. Como foi a reunião? Perguntou Lívia. Produtiva. E você? Conseguiu sobreviver ao meu mundo corporativo? Mais que sobreviver, ela se aproximou dele. Entendi por que você se orgulha tanto do que faz aqui. E por que é isso? Porque você não construiu apenas uma empresa, construiu uma família,
uma comunidade de pessoas que acredita na mesma coisa que você. Rafael a puxou para um abraço ali mesmo no meio do escritório, sem se importar com quem pudesse estar olhando. Eu te amo, sussurrou no ouvido dela, finalmente dizendo as palavras que vinham crescendo em seu coração há semanas. Lívia se afastou para olhar nos olhos dele, o coração batendo descompassado. Era real. Ele realmente havia dito aquelas 3 palavras mágicas que ela nem ousava sonhar ouvir? Você disse... Lívia sussurrou, os olhos marejados, ainda não acreditando no que havia escutado. Eu te amo, Rafael repetiu mais alto desta vez, sem se importar com os funcionários que passavam pelo corredor. Te amo, Lívia Santos. Te amo do jeito que você organiza flores quando está nervosa. Te amo pela forma como você vê beleza em tudo. Te amo porque você me faz querer ser um homem melhor. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto dela. Rafael, você não precisa dizer de volta. Ele se apressou em explicar, as mãos tremendo ligeiramente, enquanto secava as lágrimas dela. Só precisava que você soubesse. Você é idiota, ela riu através das lágrimas. Claro que eu te amo também. Te amo desde aquela primeira noite em Campos do Jordão, quando você queimou o risoto e riu de si mesmo. Desta vez foi Rafael quem se emocionou. Sério, muito sério. Ela se ergueu na ponta dos pés para beijá-lo ali mesmo, no meio do escritório da Mendes Tech, selando uma declaração que mudaria suas vidas para sempre. Os funcionários que testemunharam a cena sorriram discretamente e continuaram suas atividades. Mas a notícia se espalhou pela empresa como pólvora. O CEO estava oficialmente apaixonado. Naquela noite eles caminharam pelas ruas da Vila Madalena de mãos dadas, parando em pequenos bares, conversando sobre tudo e nada, como um casal comum apaixonado. Agora que nos declaramos oficialmente, Rafael brincou, preciso conhecer melhor sua família. Lívia ficou séria. Não tenho muita família para apresentar, só a minha mãe, e ela é complicada. Complicada como? Ela nunca superou o abandono do meu pai. Está sempre convencida de que todos os homens vão embora cedo ou tarde. Lívia suspirou. Quando eu contar sobre você, ela vai ter uma crise. Por eu ser rico? Por você existir. Ela riu tristemente. Minha mãe acha que felicidade é ilusão temporária. E você, o que acha? Estou aprendendo que talvez ela esteja errada. Lívia apertou a mão dele. Você está me ensinando que algumas coisas boas podem durar. 2 semanas depois, Rafael insistiu em conhecer a mãe de Lívia. Eles foram até o pequeno apartamento em Cidade Tiradentes, onde Dona Sônia morava desde que enviuvou cedo. Mãe, este é Rafael. Lívia fez as apresentações nervosa. Dona Sônia, uma mulher de 50 e poucos anos com olhos cansados, mas ainda bonitos, olhou Rafael de cima a baixo. Então você é o famoso namorado. Prazer em conhecê-la, Dona Sônia. Rafael estendeu a mão com um buquê de flores simples, margaridas, que ele havia aprendido significarem simplicidade e honestidade. Flores, ela comentou sem emoção, aceitando o buquê. Lívia sempre teve essa mania. O almoço foi tenso. Dona Sônia fazia perguntas diretas sobre as intenções de Rafael, como se estivesse interrogando um suspeito. E quanto você ganha? Perguntou sem rodeios. Mãe, Lívia ficou vermelha. É uma pergunta justa, Rafael respondeu calmamente. Ganho o suficiente para viver confortavelmente e para cuidar das pessoas que amo. E por quanto tempo pretende cuidar da minha filha? Pelo tempo que ela me permitir. Homens dizem muitas coisas bonitas no começo. Dona Sônia serviu mais arroz para ele. O pai da Lívia também era charmoso. Mãe, por favor, Lívia implorou. Deixa ela falar, Rafael disse suavemente. Dona Sônia, entendo sua preocupação. Sei que o pai de Lívia as machucou muito. O que você sabe sobre isso? Sei que ele saiu quando ela tinha 5 anos. Sei que isso deixou marcas profundas em vocês duas. Rafael olhou diretamente nos olhos da mulher. E sei que por isso a senhora está tentando proteger sua filha de mais uma desilusão. Dona Sônia ficou surpresa com a honestidade dele. Mas também sei, continuou Rafael, que Lívia é a mulher mais forte, mais gentil e mais corajosa que já conheci, e que eu daria minha vida antes de machucá-la. O silêncio se estendeu por um longo momento. Finalmente, Dona Sônia suspirou.
Você fala bonito, moço. Mas falar é fácil. Tem razão, Rafael concordou. Por isso não vou prometer nada além do que posso cumprir. Só posso prometer que vou lutar por ela todos os dias. Quando saíram do apartamento, Lívia estava emocionalmente exausta. Desculpa por isso, disse ela no carro. Por quê? Rafael segurou a mão dela. Ela está certa em ser protetiva. Qualquer mãe que ama a filha seria assim. Ela foi muito rude. Ela foi honesta. Prefiro isso à falsidade educada. Ele beijou a mão dela. E agora ela sabe que eu não vou desistir de você facilmente. Você tem certeza que quer entrar nessa família complicada? Rafael parou o carro num sinal vermelho e se virou para ela. Lívia, eu não quero entrar na sua família. Quero criar uma família com você. O coração dela quase parou. Rafael, um dia, ele se apressou em esclarecer. Quando estivermos prontos. Não há pressa. Mas a semente estava plantada. Pela primeira vez na vida, Lívia se permitiu sonhar com um futuro que incluía mais do que apenas sobreviver. Incluía realmente viver. Naquela noite, enquanto jantavam na cobertura dele, Rafael percebeu que algo havia mudado em Lívia. Ela parecia mais presente, como se finalmente tivesse decidido confiar completamente no que eles estavam construindo juntos. No que está pensando? Perguntou ele. Em como a vida pode mudar rapidamente. Ela sorriu. Há 2 meses eu era apenas uma florista solitária. Hoje sou uma florista solitária apaixonada pelo CEO mais gentil de São Paulo. Só de São Paulo? E no Brasil inteiro? Ele brincou. Vamos com calma, ainda estou conhecendo você. Ela riu, mas havia amor em cada palavra. Mas será que a felicidade que finalmente haviam encontrado resistiria aos desafios que o destino ainda preparava para eles? O primeiro sinal de que nem tudo seria um conto de fadas veio numa manhã cinzenta de setembro. Lívia estava organizando um grande pedido para um casamento, quando Marina chegou correndo com uma revista nas mãos. Lívia, você precisa ver isso! Marina estava pálida. A capa da revista Caras mostrava uma foto de Rafael e Lívia saindo de um restaurante com a manchete CEO bilionário e a florista, amor verdadeiro ou marketing social. Não pode ser. Lívia pegou a revista com mãos trêmulas. A matéria especulava sobre os verdadeiros motivos do relacionamento, insinuando que Rafael estava usando Lívia para melhorar sua imagem pública antes do IPO. A nova namorada do empresário Rafael Mendes representa uma mudança radical em seus padrões. Fontes próximas sugerem que o relacionamento faria parte de uma estratégia de marketing para apresentar uma imagem mais humana aos investidores, lia Marina em voz alta. Lívia sentiu o mundo girar. Fontes próximas? Quem falaria uma coisa dessas? Você precisa conversar com ele antes de tirar conclusões. Marina tentou acalmá-la. Mas Lívia já estava pegando as chaves do carro, a mente disparando com dúvidas que ela pensava ter superado. Enquanto isso, no escritório da Mendes Tech, Rafael enfrentava sua própria tempestade. André havia convocado uma reunião de emergência com todo o conselho. Isso é um desastre. André jogou várias revistas sobre a mesa de conferências. Todas as publicações importantes estão especulando sobre seus motivos. Os investidores estão fazendo perguntas. Que tipo de perguntas? Rafael tentou manter a calma. Se você está sendo genuíno, ou se isso é uma estratégia calculada. Um dos conselheiros se manifestou. Alguns investidores japoneses estão considerando suspender as negociações até que a situação se estabilize. A situação é que eu me apaixonei, Rafael disse friamente. Se isso é problema para os investidores, talvez eles não sejam os parceiros certos para nossa empresa. Rafael, seja realista, André insistiu. Você pode ter qualquer mulher de São Paulo. Por que justamente uma florista desconhecida? No exato momento em que estamos abrindo capital. Porque a amo. Rafael se levantou abruptamente. E se vocês não conseguem entender isso, o problema é de vocês, não meu. As ações preferenciais da empresa caíram 12% desde que essas matérias começaram a circular. Outro conselheiro informou. Precisamos de uma estratégia de contenção. A única estratégia é a verdade. Rafael caminhou até a janela. Eu não vou fingir que Lívia não existe,
Nem vou esconder meus sentimentos para agradar o mercado. Foi quando sua secretária interrompeu a reunião. Senhor Mendes, a Lívia está aqui. Parece perturbada. Rafael a encontrou no lobby, segurando uma revista com mãos trêmulas. Os olhos dela estavam vermelhos, como se tivesse chorado durante todo o trajeto até ali. É verdade? Ela perguntou sem preâmbulos, mostrando a revista. Sou parte de uma estratégia de marketing. Lívia, deixa eu explicar. Só responde, é verdade? Não, ele disse com veemência. Como você pode pensar isso? Porque o timing é muito conveniente, Rafael. Ela explodiu, chamando a atenção de alguns funcionários. Você me conhece exatamente quando está abrindo capital. Me apresenta para todo mundo como sua namorada, me traz aqui no escritório para te incluir na minha vida, ou para me usar como prova de que você é um CEO humanizado. Lágrimas corriam pelo rosto dela. Deus, sou tão ingênua, como não vi isso antes? Rafael tentou se aproximar, mas ela recuou. Lívia, você está deixando essas matérias ridículas destruírem o que temos. O que temos? O que exatamente temos, Rafael? Sua voz estava carregada de dor. Porque aparentemente todo mundo sabe algo que eu não sei. Temos amor, ele disse desesperadamente. Temos verdade. Temos algo real. Real? Ela riu amargamente. Real seria você ter me contado que sua empresa estava abrindo capital. Real seria você ter me avisado que nosso relacionamento poderia virar notícia. Real seria você ter me preparado para isso. Rafael ficou em silêncio, porque ela estava certa. Ele não havia contado sobre o IPO. Não havia preparado ela para a exposição. Não havia protegido ela da única coisa que mais temia: ser usada. Você não confiou em mim, Lívia continuou, a voz quebrando. Não confiou em mim o suficiente para me contar a verdade completa. Porque sabia que você ia fugir, ele admitiu. Igual está fazendo agora. Não estou fugindo. Ela se endireitou, encontrando forças que não sabia que tinha. Estou me protegendo. Como deveria ter feito desde o começo. Lívia, por favor, preciso de um tempo para pensar. Ela começou a se afastar. Preciso entender se o que sinto é real ou se você é muito bom em fazer alguém se sentir especial. Você sabe que é real, ele gritou, enquanto ela se dirigia para a porta. No fundo do coração você sabe. Ela parou na porta, sem se virar. O problema, Rafael, é que meu coração já foi enganado antes. E ele está com medo de confiar de novo. E então ela saiu, deixando Rafael sozinho no lobby, com o coração despedaçado e a certeza de que havia perdido a única coisa que realmente importava em sua vida. Naquela noite, cada um em sua própria solidão, eles se perguntavam a mesma coisa. Seria possível consertar algo que talvez tivesse sido quebrado além do reparo? Ou talvez fosse tarde demais para salvar um amor que parecia perfeito demais para ser verdadeiro. Durante uma semana, Rafael viveu como um autômato. Chegava ao escritório antes de todos, saía depois de todos, mergulhava no trabalho como se pudesse afogar a dor em planilhas e reuniões. Mas à noite, sozinho na cobertura que antes era seu refúgio, tudo o lembrava de Lívia. Você precisa fazer alguma coisa. André finalmente se manifestou na sexta-feira, encontrando Rafael ainda no escritório às 10 da noite. Sobre a situação com a imprensa. Que tipo de coisa? Rafael não levantou os olhos dos documentos. Uma declaração oficial esclarecendo que o relacionamento chegou ao fim e que agora você pode focar completamente na empresa. Rafael finalmente olhou para cima, os olhos perigosamente frios. Você está sugerindo que eu minta publicamente? Estou sugerindo que você seja estratégico. André se sentou. Rafael, sei que você gosta dela, mas veja os fatos. As ações ainda estão em queda, 3 investidores já cancelaram reuniões e toda a imprensa especializada está questionando seu julgamento. Meu julgamento? Rafael se levantou lentamente. Sobre misturar vida pessoal com negócios. Sobre ser impulsivo. Impulsivo. Rafael repetiu a palavra como se tivesse gosto amargo. É assim que você vê meu amor por Lívia? Como impulso? Vejo como uma distração que está custando caro para todos nós. Rafael caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Sabe o que meu avô me disse antes de morrer, André? Rafael?
Ele disse que uma empresa só vale a pena se você não perder sua alma no processo. Rafael se virou. Que de nada adianta ganhar o mundo inteiro se você se torna alguém que nem você mesmo reconhece. Seu avô não estava tentando abrir capital numa empresa de 2 bilhões. Não. Ele estava construindo algo mais importante, um legado de integridade. André suspirou frustrado. E o que você vai fazer? Deixar tudo desmoronar por causa de uma florista? A pergunta ficou no ar como uma bomba prestes a explodir. Rafael olhou para seu sócio por um longo momento antes de responder. Vou fazer o que deveria ter feito desde o começo, disse finalmente. Vou lutar por ela. Enquanto isso, na floricultura, Lívia vivia seu próprio inferno particular. Jornalistas haviam tentado entrevistá-la, fotógrafos a seguiam pela Vila Madalena, e clientes começaram a aparecer mais por curiosidade que por interesse real nas flores. Isso é insano. Marina observava um grupo de pessoas fotografando a fachada da loja. Você virou celebridade da noite para o dia. Celebridade errada pelos motivos errados. Lívia organizava rosas com movimentos mecânicos, tentando manter as mãos ocupadas para não pensar. Ele ligou de novo hoje de manhã, Marina informou. Deixou outro recado. Não quero ouvir. Lívia, talvez você devesse... Marina, por favor. A voz de Lívia estava cansada. Eu sei que você acha que estou sendo teimosa, mas você não entende. Pela primeira vez na vida, eu me permiti acreditar que alguém me queria pelo que eu sou, não pelo que eu poderia representar. E se ele realmente te quer pelo que você é? Então por que não me contou sobre a abertura de capital? Por que não me preparou para isso? Lágrimas se formaram nos olhos de Lívia. Por que me deixou descobrir pelos jornais que nosso relacionamento é conveniente para os negócios dele? Marina não tinha resposta para isso. Foi então que a campainha da porta tocou, e Camila, a amiga noiva, entrou apressada. Lívia, você precisa ver isso, ela disse, ligando o celular e procurando algo no YouTube. Se for outra matéria especulando sobre minha vida, eu não quero... Não é. Camila encontrou o que procurava. É uma entrevista que o Rafael deu hoje de manhã, ao vivo. No vídeo, Rafael estava sentado no estúdio de um programa matinal, vestindo uma camisa simples, sem a postura formal de sempre. Senhor Mendes, a apresentadora perguntava. As especulações sobre seu relacionamento têm afetado os negócios da Mendes Tech. Qual sua posição oficial? Rafael olhou diretamente para a câmera, como se estivesse falando especificamente para Lívia. Minha posição oficial é que me apaixonei pela mulher mais extraordinária que já conheci. Lívia Santos não é uma estratégia de marketing. Ela é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A apresentadora parecia surpresa com a honestidade dele. Mas os investidores que não conseguem entender que um CEO também é um ser humano, com direito a se apaixonar, não são os parceiros que queremos, Rafael interrompeu. Construí esta empresa baseada em valores humanos. Não vou abrir mão desses valores agora. Mesmo que isso afete a avaliação da empresa, mesmo que isso signifique perder tudo, ele disse sem hesitar. Porque descobri que ter tudo não significa nada se você não tem alguém para compartilhar. Lívia sentiu o coração acelerar. Na tela, Rafael continuava. Lívia, se você estiver assistindo... Ele olhou diretamente para a câmera. Quero que saiba que você não foi um erro. Foi a melhor decisão que já tomei. E se você me der uma chance, vou passar o resto da vida provando isso. O vídeo terminou, e o silêncio tomou conta da floricultura. Marina e Camila olhavam para Lívia, esperando sua reação. Ele arriscou tudo, sussurrou Lívia. Publicamente, Camila confirmou. Na televisão nacional não há como voltar atrás. Lívia se sentou pesadamente numa cadeira, processando o que havia acabado de ver. Rafael havia escolhido. Entre a empresa e ela, entre a segurança e o amor, entre o que era esperado e o que era certo. Ele havia escolhido ela. Mas seria tarde demais para consertar o estrago que as dúvidas e o orgulho haviam causado entre eles? Lívia passou a noite inteira assistindo e reassistindo a entrevista de Rafael, cada palavra ecoando em seu coração como um eco de esperança e terror. Pela manhã, decidida a pelo menos conversar com ele, pegou o carro em direção à Mendes Tech. Mas quando chegou ao edifício, encontrou uma cena que a fez parar no meio-fio. Observando incrédula,
Vários carros de imprensa estavam estacionados em frente ao prédio, repórteres com microfones esperavam do lado de fora, e havia uma movimentação incomum de homens de terno entrando e saindo apressadamente. Com licença, ela abordou um segurança. O que está acontecendo? Reunião de emergência do conselho. O homem respondeu sem muito interesse. Parece que vai ter mudanças na direção da empresa. O coração de Lívia afundou. As consequências da declaração pública de Rafael estavam se materializando mais rápido do que ela imaginara. Ela conseguiu entrar no prédio e subir até o andar de Rafael, onde encontrou sua secretária visivelmente nervosa. Amanda, o que está acontecendo? Lívia! Amanda pareceu aliviada em vê-la. O conselho está em reunião há 3 horas. Estão questionando a liderança do Sr. Mendes. Por causa da entrevista? Por causa de tudo. Dizem que ele está colocando sentimentos pessoais acima dos interesses da empresa. Lívia se sentou numa cadeira, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Isso é culpa minha. Não é não. Amanda se aproximou. Posso falar uma coisa? Trabalho aqui há 5 anos. Nunca vi o Sr. Mendes tão vivo quanto ele ficou depois que te conheceu. Antes ele era eficiente, mas parecia um robô. Com você ele voltou a ser humano. Nesse momento, as portas da sala de reunião se abriram e vários homens saíram, todos com expressões graves. Rafael apareceu por último, visivelmente abatido. Quando ele a viu ali, parou imediatamente. Lívia, o que está fazendo aqui? Vim conversar com você. Ela se levantou. Mas parece que cheguei numa hora difícil. Rafael olhou ao redor, notando os olhares curiosos dos funcionários. Vamos para minha sala. Uma vez sozinhos, ele se sentou pesadamente na cadeira, passando as mãos pelo cabelo. Foi ruim? Ela perguntou suavemente. Eles querem minha renúncia, ele disse sem rodeios. Dizem que minha instabilidade emocional está prejudicando a empresa. Lívia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Rafael, não é sua culpa, ele se apressou em dizer. Foi minha escolha. Uma escolha que você não deveria ter que fazer. Lágrimas se formaram nos olhos dela. Entre sua vida's work e mim. Não foi entre a empresa e você. Ele se levantou, caminhando até ela. Foi entre ser falso ou ser verdadeiro. Entre viver uma mentira ou lutar pelo que é certo. Mas você construiu isso tudo. É seu legado. Meu legado não é um prédio ou ações na bolsa. Rafael tocou delicadamente o rosto dela. Meu legado é ser o homem que meu avô queria que eu fosse. Alguém que não perde a humanidade no meio do sucesso. E se você perder tudo? Já perdi o que mais importava quando você saiu da minha vida, ele sussurrou. Todo o resto é apenas coisas. Lívia fechou os olhos, sentindo o peso do amor e da responsabilidade. Rafael, preciso te contar uma coisa. O quê? Na noite que nos conhecemos, quando você se sentou na mesa 12, ela fez uma pausa. Eu não estava lá por acaso. Rafael franziu a sobrancelha. Como assim? Camila me contou que você estaria no casamento. Me mostrou sua foto numa revista. As palavras saíam com dificuldade. Eu sabia quem você era. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael se afastou lentamente, processando a informação. Você sabia, ele repetiu, como se testando as palavras. Sabia que você era o Rafael Mendes, CEO da Mendes Tech, mas não sabia que você era você. Ela tentou explicar. O homem gentil, vulnerável, real que conheci naquela noite. Por que não me contou? Porque tinha medo que você achasse que eu estava interessada no seu dinheiro, na sua posição. Lágrimas corriam pelo rosto dela. E depois que nos apaixonamos, eu tinha medo que você se sentisse enganado. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela. Então, nós dois temos nossos segredos, disse finalmente. Rafael, por favor, deixa eu explicar. Não precisa explicar. Ele se virou para ela e havia uma estranha serenidade em seus olhos. Entendo por que não contou. Igual eu entendo por que você fugiu quando viu aquelas matérias. Entende? Ambos tínhamos medo. Ele se aproximou novamente. Medo de não ser suficiente para o outro. Medo de que fosse bom demais para ser verdade. E agora? Ela sussurrou.
Agora precisamos decidir se vamos deixar o medo ganhar ou se vamos lutar pelo que temos. Nesse momento, André entrou na sala sem bater, interrompendo o momento. Rafael, precisamos conversar. Ele parou ao ver Lívia. Ah, você está aqui. André, Rafael se posicionou sutilmente entre ele e Lívia. O conselho tomou uma decisão final. André disse sem preâmbulos. Ou você termina publicamente esse relacionamento e foca inteiramente na empresa. Ou eles votam pela sua saída na próxima reunião. Era realmente possível que Rafael tivesse que escolher definitivamente entre o amor e tudo que havia construído em sua vida. O ultimátum de André pairava no ar como uma nuvem tóxica. Rafael olhou para Lívia, depois para seu sócio, e pela primeira vez em sua vida empresarial, sentiu uma clareza absoluta sobre o que precisava fazer. André disse calmamente, convoque uma reunião extraordinária do conselho para hoje às 5 da tarde. Rafael, não tome uma decisão precipitada. Não é precipitada. Rafael se dirigiu à sua mesa, pegando alguns documentos. É a decisão mais pensada da minha vida. Depois que André saiu, visivelmente frustrado, Lívia se aproximou de Rafael. Você sabe o que vai fazer? Sei exatamente o que vou fazer. Ele parou de organizar papéis e olhou diretamente para ela. Mas antes preciso saber uma coisa. O quê? Você me perdoa? Por não ter te contado sobre o IPO? Por não ter te preparado para a exposição? Lívia fechou os olhos por um momento. Você me perdoa por ter sabido quem você era desde o começo e não ter contado? Já perdoei, ele disse sem hesitação. Então sim, eu te perdoo também. Ela suspirou. Acho que ambos estávamos tentando proteger algo frágil e precioso. E agora? Ainda é frágil? Lívia olhou para aquele homem que estava disposto a abrir mão de tudo por ela e sentiu uma força nova crescendo em seu peito. Não, agora é forte o suficiente para enfrentar qualquer tempestade. Rafael sorriu pela primeira vez em dias. Então você vai ficar? Independente do que acontecer na reunião? Vou ficar. Ela se aproximou tocando o rosto dele. Mas Rafael, e se você perder tudo? Então vamos reconstruir juntos. Ele beijou a palma da mão dela. Você, eu e talvez uma floricultura que também venda tecnologia sustentável. Às 5 da tarde, a sala de reunião da Mendes Tech estava repleta. O conselho de administração, os principais acionistas, André e vários advogados. Rafael entrou acompanhado de Lívia, que se sentou discretamente numa cadeira no fundo da sala. Senhores, Rafael começou, em pé na cabeceira da mesa. Sei por que estamos aqui. Vocês querem que eu escolha entre minha vida pessoal e esta empresa. Murmúrios se espalharam pela sala. Bem, tomei minha decisão. Ele olhou cada um nos olhos. Mas antes quero contar a história real da Mendes Tech. André pareceu nervoso. Rafael, não é necessário... É sim, Rafael o interrompeu. Esta empresa foi fundada pelo meu avô com um sonho simples. Criar tecnologia que melhorasse a vida das pessoas sem perder de vista nossa humanidade. Ele ativou um projetor, mostrando fotos antigas da pequena oficina do avô. Quando assumi a direção, mantive esses valores. Por isso investimos em sustentabilidade quando não era lucrativo. Por isso, criamos programas sociais quando os concorrentes cortavam custos. Por isso tratamos nossos funcionários como família. As imagens mudaram para mostrar os projetos atuais da empresa. Hoje vocês me pedem para abrir mão desses valores em nome do lucro, para fingir que sou um robô sem sentimentos, sem direito a amar, sem direito a escolher quem quero ao meu lado. Rafael fez uma pausa, olhando para Lívia no fundo da sala. Minha resposta é não. O silêncio foi total. Não vou abrir mão de quem sou para agradar investidores que não compreendem que líderes também são humanos, continuou. Não vou fingir que não amo a mulher mais extraordinária que já conheci só para que ações subam alguns pontos. Rafael, um dos conselheiros se manifestou. Isso é muito nobre, mas... Deixe-me terminar. Rafael ergueu a mão. Se vocês acreditam que minha capacidade de liderar esta empresa está comprometida porque escolhi amar publicamente e honestamente, então talvez realmente não seja o líder que vocês precisam. André se levantou. Rafael, pense no que está fazendo. Estou pensando. Rafael olhou para ele.
Pela primeira vez em anos estou pensando com o coração e com a mente. Ele se dirigiu a um armário no canto da sala e pegou uma pasta. Aqui está minha proposta final. Ele colocou a pasta sobre a mesa. Compro todas as ações de vocês pelo valor de mercado atual, mais 15%. A empresa volta a ser privada, controlada apenas por mim. A sala explodiu em murmúrios surpresos. É impossível, André protestou. Você não tem liquidez para isso. Na verdade, tenho. Rafael sorriu pela primeira vez durante a reunião. Venho me preparando para essa possibilidade há meses. Vendi propriedades, liquidei investimentos, consegui financiamento bancário. Ele abriu a pasta mostrando documentos bancários. Vocês têm 48 horas para decidir. Ou aceitam minha oferta e saem com lucro, ou mantemos o IPO como planejado, mas com uma condição. Nunca mais questionem minha vida pessoal. O conselheiro mais velho se manifestou. E se escolhermos vender, você tem certeza que consegue tocar a empresa sozinho? Rafael olhou para Lívia, que lhe deu um sorriso encorajador. Não estarei sozinho, disse ele. Terei alguém ao meu lado que me lembra todos os dias do que realmente importa. Quando a reunião terminou, Rafael e Lívia se encontraram sozinhos na sala. Você tem certeza do que acabou de fazer? Ela perguntou. Mais certeza do que qualquer decisão que já tomei. Ele a puxou para seus braços. Sabe o que meu avô diria sobre isso? O quê? Que finalmente entendi que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro, mas na coragem de ser autêntico. Mas será que essa aposta corajosa daria certo? Ou Rafael havia acabado de sacrificar tudo por um amor que ainda precisava provar sua força? 6 meses depois, o jardim da casa em Campos do Jordão estava mais bonito do que nunca. Lívia havia passado semanas cuidando de cada canteiro, plantando flores que floresceriam exatamente neste dia especial de março. Rosas brancas e vermelhas se misturavam com girassóis e jasmins, criando um mosaico de cores e perfumes que dançavam com a brisa suave da serra. Rafael havia conseguido recomprar a empresa. Dos 12 conselheiros, 10 aceitaram sua oferta. André, surpreendentemente, foi um dos que ficaram, admitindo que havia subestimado a força da convicção de seu sócio. Talvez eu estivesse errado, havia dito ele numa conversa franca semanas depois. A empresa nunca foi tão lucrativa quanto agora. Os funcionários estão mais motivados, os clientes confiam mais em nós e a imprensa... Bem, a imprensa mudou a narrativa. De fato, mudou. A história de um CEO que havia arriscado tudo por amor havia capturado a imaginação pública. A Mendes Tech se tornou símbolo de uma nova forma de fazer negócios, humana, autêntica, corajosa. Mas nada disso importava tanto quanto o momento presente. Lívia ajustou o vestido vintage dos anos 1960 que havia encontrado num brechó especial no Bom Retiro. Não era o vestido mais caro do mundo, mas era perfeito, simples, elegante, com uma história própria para contar. Você está linda, Ismarina apareceu ao seu lado, os olhos marejados. A mais linda noiva que já vi. Obrigada por estar aqui. Lívia abraçou a amiga. Por tudo. Eu não perderia por nada. Ainda não acredito que tudo começou com você organizando rosas nervosamente porque um CEO tinha se sentado na mesa errada. Elas riram, lembrando daquele dia que parecia ter acontecido numa vida anterior. Do outro lado do jardim, Rafael ajustava o paletó com mãos ligeiramente trêmulas. Mesmo depois de todos esses meses, mesmo depois de ter certeza absoluta sobre seus sentimentos, a magnitude do momento o emocionava. Nervoso? Perguntou seu pai, João Mendes Filho, que havia chegado de Portugal especialmente para o casamento. Ansioso, Rafael corrigiu. Ansioso para começar oficialmente nossa vida juntos. Seu avô estaria orgulhoso. O pai colocou a mão no ombro do filho. Você encontrou alguém que te faz lembrar quem você realmente é. A cerimônia aconteceu sob um pergolado de madeira que Rafael havia construído com as próprias mãos, seguindo desenhos encontrados nos cadernos do avô. Não havia centenas de convidados, apenas as pessoas que realmente importavam. Família, amigos verdadeiros, funcionários que se tornaram família escolhida. Dona Sônia estava na primeira fileira, usando um vestido novo que Rafael havia insistido em comprar para ela. Seus olhos, geralmente cautelosos,
brilhavam com lágrimas de felicidade genuína. Meses de convivência com Rafael haviam mostrado a ela que existiam homens capazes de cumprir suas promessas. Quando a música começou, uma melodia simples tocada por um violonista local, Lívia caminhou pelo corredor improvisado entre as cadeiras. Mas seus olhos só viam Rafael, que a esperava com um sorriso que iluminava seu rosto inteiro. Chegando até ele, ela sussurrou. Oi, oi, ele respondeu pegando suas mãos. Pronta para ser minha esposa. Há muito tempo, ela sorriu. O oficiante, um pastor simples que havia casado os avós de Rafael, começou a cerimônia com palavras sobre amor, parceria e a coragem de construir algo duradouro num mundo de mudanças constantes. Quando chegou o momento dos votos, Rafael falou primeiro. Lívia, você me ensinou que o verdadeiro sucesso não é o que você conquista, mas quem você se torna no processo. Você me devolveu minha humanidade quando eu estava me perdendo em planilhas e expectativas. Prometo te amar não apenas nos dias fáceis, mas especialmente nos difíceis. Prometo nunca escolher o que é conveniente, em vez do que é certo. Prometo ser seu parceiro em todos os sonhos que ainda vamos sonhar juntos. Lívia secou as lágrimas antes de falar. Rafael, você me ensinou que eu não preciso me diminuir para ser amada, que posso ocupar espaço no mundo sem pedir desculpas. Você me mostrou que amor verdadeiro não quer mudar a pessoa, mas quer conhecê-la por inteiro. Prometo ser sua companheira em todas as tempestades que virão. Prometo te lembrar sempre de quem você é quando o mundo tentar te convencer a ser outra pessoa. Prometo que nosso amor será sempre maior que nossos medos. Quando trocaram alianças, simples, de ouro reciclado, gravadas com a data do dia em que se conheceram, o mundo pareceu parar por um momento. Vocês podem se beijar, anunciou o pastor. E eles se beijaram sob o pergolado florido, selando não apenas um casamento, mas a união de dois mundos que haviam aprendido a crescer juntos. A festa foi simples e perfeita. Mesas espalhadas pelo jardim, luzes de barbante criando um céu estrelado artificial, música ao vivo que fazia todos dançarem na grama. Durante o jantar, Rafael se levantou para um brindinde final. Há quase um ano, eu me sentei numa mesa errada e encontrei a mulher certa. Hoje aprendi que não existem mesas erradas quando você tem coragem de ser quem realmente é. Ele olhou para Lívia. Lívia me ensinou que o amor verdadeiro não precisa de aplicativos nem algoritmos, que ele floresce quando duas pessoas se escolhem todos os dias, seja numa cobertura no Itaim ou numa floricultura na Vila Madalena. Ele ergueu a taça de champanhe. Que nossa história inspire outros a acreditar que os melhores contos de fadas são aqueles que construímos com as próprias mãos, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. Quando a festa terminou e os últimos convidados foram embora, Rafael e Lívia ficaram sozinhos no jardim sob as estrelas da serra. Então, senhora Mendes, ele brincou, como se sente sendo uma mulher casada? Igual, ela riu. Só que agora é oficial que você não vai conseguir se livrar de mim facilmente. Não pretendo tentar. Ele a puxou para mais perto. Na verdade, estou pensando em nossa próxima aventura. Que aventura? Expandir nossa família, ele disse suavemente. Quando você estiver pronta. Lívia sentiu o coração acelerar. Você quer? Quero tudo com você. Filhos que tenham seus olhos gentis, uma casa cheia de risadas, natais barulhentos, pequenos pés correndo pelos jardins. E se eles herdarem sua teimosia? Então vamos ter trabalho. Ele riu. Mas será o trabalho mais gratificante das nossas vidas. Eles dançaram ali no jardim vazio, sem música além do vento nas árvores e o som distante da cidade lá embaixo. E Lívia soube, com absoluta certeza, que havia encontrado seu para sempre. Não num arranha-céu de vidro, nem num conto de fadas impossível, mas na escolha diária de duas pessoas que decidiram crescer juntas, enfrentar juntas e amar juntas, aconteça o que acontecer. Os verdadeiros contos de fadas não precisam de castelos ou carruagens douradas, precisam apenas de mãos dadas e corações corajosos o suficiente para escolher o amor todos os dias, seja na chuva ou no sol, nas flores ou nos arranha-céus de São Paulo.